Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, galera! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, o nosso canal sobre o resgate veicular. Estamos hoje aí retomando nosso rol de entrevistas, episódio número 63 do canal. Vamos subindo aí com mais uma grande conversa, se Deus quiser. Bem-vindo, Beto, episódio 63, o frio bateu aí fora de época em Chapecó, pelo jeito. Bem-vindo. Cara, deu uma esfriadinha, né? Tava quente aqui, 30 e poucos graus, agora de noite aí tá nos 15, o cara já coloca uma japona, como diz os mais antigos, né? Cara, conseguimos gravar 2 semanas seguidas, já é uma vitória, né? Tem que comemorar cada pequeno passo, né? E hoje entrevistando uma pessoa que tem se destacado aí no cenário nacional do veicular, e vai ser um prazer imenso conversar e saber como está trilhando esse caminho. Fechou, muito bom, Beto. Obrigado aí, Geller, bem-vindo, episódio 63. Fala, capitão, fala, Beto, aí nossos seguidores. Hoje que é aquela pessoa que no último stories dele do Instagram tava na Oktober, né? E nem para convidar nós. Eu vi. Eu sei que ele enfim, gente finíssima, permitem um pouquinho de brincadeira com ele, porque ele é fantástico, né? E talvez nos últimos 2, 3 anos aí, uma das figuras que mais despontou realmente, né? Lógico, o trabalho dele vem de muitos e muitos anos, mas que tenho certeza absoluta que transformou tudo onde ele está comandando agora, e a gente vai bater um papo bacana aí com ele. Muito bom, Geller, isso mesmo. Você que está nos assistindo, a gente já deixa aqui um registro, né, para que você curta aí o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo, e agradecer também aos nossos apoiadores que estão conosco aí nessa segunda temporada do Rescue Cast, para fazer com que os debates, as conversas e pessoas que fazem diferença estejam aqui trazendo um pouco da sua história pessoal e um pouco do seu, da sua trajetória profissional. Então, hoje a gente tem a felicidade de atravessar uma fronteira, uma só, né? Bem aqui do lado do nosso estado. Nós entrevistaremos hoje nosso primeiro integrante, né, aqui no canal do Bombeiro Militar do Paraná, que é o nosso amigo Tiago Zajac, o Major Zajac, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a quem a gente já dá as boas-vindas e agradecendo aí, comando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar conosco aí para contar um pouquinho da sua história e do que tem feito aí nessa grande atividade que é o veicular. Boa noite, senhores. Eu que agradeço o convite. Tive com esses dois monstros, Beto e Geller, lá na Croácia no último mês, e o Lazarim, no Rio de Janeiro. Foi agosto, Lazarim? Foi, né? Sim, senhor. Foi agosto. Agosto, por aí. Prazer participar do podcast de vocês. Sou um seguidor e assisto praticamente todos os episódios aí. Só quando o YouTube às vezes esquece de me avisar que tem episódio novo que eu acabo pulando, mas eu assisto bastante. Eu tenho bastante tempo de estrada, né? 1 hora, 2 horas por dia, então eu coloco no carro e vou escutando aí enquanto eu me desloco para Cascavel. Pois é, comando, a gente agradece aí desde já, né? Comentávamos no off aqui a dificuldade que é para fechar agendas, né? Ainda mais que de alguém que é comandante de quartel e está envolvido numa cacetada de outras ações, né? A gente às vezes tem dificuldade para fechar e felizmente dessa vez a gente conseguiu, até num dia emblemático, né? Dia em que o Bombeiro Militar do Paraná comemora 113 anos, a gente tem a oportunidade de trazer
o senhor para o canal, e eu acho que o Geller foi muito feliz nesse preâmbulo aí, dizendo que certamente, né, o senhor e a equipe de Cascavel, né, os liderados aí do senhor foram um grupo que nos últimos, dá para se dizer, 3 ou 4 anos, foi o que teve um crescimento exponencial, né? Mas antes até de entrar nessa parte do veicular, Major, como já é de praxe aqui, a gente tem um tempinho para saber quem é e principalmente os caminhos, né, que trouxeram o nosso convidado até aqui. E aí fica aquela pergunta que é até difícil, né, de responder. Quem é o Major Zajac? Bom, vamos lá então. Eu sou Thiago Zajac, né? Nasci em Curitiba lá em março de 84, 25 de março de 84. Filho de uma imigrante polonesa e de um brasileiro. Cresci em Curitiba, né? Fiz toda a minha infância em Curitiba. E minha mãe, depois de se naturalizar, acabou passando num concurso público da Receita Estadual e naquela época esses funcionários da Receita eram emprestados para as secretarias estaduais para serem chefes de financeiro. E lá eu fui apresentado ao Corpo de Bombeiros ainda, 9, 10 anos de idade. Conheci alguns integrantes do Corpo de Bombeiros que acabavam trabalhando no financeiro e volta e meia estavam na secretaria lá. E aí eu despertou o interesse pela profissão. Acabei terminando o segundo grau, tentando o CFO para a Polícia Militar no primeiro momento, porque não havia vagas para o Corpo de Bombeiros. Não passei, talvez se tivesse passado, seria um frustrado e teria abandonado a profissão. Não me vejo como policial militar. Fiz outra faculdade, fiz uma faculdade relacionada ao marketing. Concluí essa faculdade em 2004. A Universidade Federal do Paraná abriu o vestibular, então, para o CFO do Corpo de Bombeiros. Eu acabei passando até bem classificado. E entrei no Corpo de Bombeiros em 2005. Fiz os 3 anos de CFO, me formei em 2007. E naquela época ainda, então, o capitão Marcelo e o capitão Novochado, que são ótimas referências, boas referências que eu sigo até hoje, me puxaram para trabalhar justamente no financeiro. Foi onde eu acabei conhecendo o Corpo de Bombeiros. Lá eu passei 8 anos da minha vida, né? Até eu, a partir de 2007, né, 2015, por coisas da vida, eu acabei conhecendo minha esposa, Maísa, que mora era de Marechal Cândido Rondon, ainda é, né? E a gente acabou começando a namorar, eu pedi a transferência para o interior. Talvez tenha sido uma das grandes decisões da minha vida profissional e pessoal, né? Aqui eu vim comandar uma companhia, ainda capitão, né? Acabei sendo capitão muito rápido, em 2012 eu já era capitão, entre 2007 e 2012 tenente, 2012 a 2022 capitão. Então vim para Marechal Rondon, fiz um trabalho aqui, eu posso dizer com muito orgulho, assim, de reconstrução de uma unidade que estava um pouco, vamos falar, abandonada, talvez seja a palavra correta. Conseguimos reformar toda a estrutura física, refazer toda a parte de equipamentos, trocar toda a frota de veículos, e talvez tenha sido um dos grandes trabalhos que eu fiz no Corpo de Bombeiros, né? Consegui deixar uma unidade talvez um pouco abandonada numa referência hoje para o Estado em questão de infraestrutura. Em 2022 eu fui promovido a major. Em 2021 eu acabei perdendo a minha mãe, que sempre foi uma grande referência, assim, de vida e de profissional. 2022 eu fui promovido, né, logo na sequência, e eu fui transferido para Cascavel. No primeiro momento trabalhando no comando regional e depois transferido novamente para o batalhão, né, onde eu assumi o subcomando. Nesse ano eu fiquei interinamente uma pequena parte do ano ali respondendo pelo comando e acumulando subcomando, e hoje eu voltei para o subcomando. E nesse meio tempo aí, de carreira, 20 anos praticamente de carreira, 21 quase, eu fui apresentado ao salvamento veicular, né? Na escola, talvez o Lazarim vá corroborar comigo, mas o salvamento veicular era parte do salvamento terrestre. E as nossas aulas eram bem
bem superficiais, assim, e eu acabei me dedicando para o salvamento veicular ao longo da carreira por iniciativa própria, né? Então, dentro do financeiro, lá em 2010, 2011, a gente acabou fazendo uma licitação grande de compra de desencarceradores. Eu fiz essa licitação internacional e nós acabamos comprando, na época, 75 desencarceradores da Weber numa paulada só, né? Então, foi um divisor de águas no Estado. Nesse meio tempo, o Gabriel, o Schinzel e alguns outros militares acabaram também se envolvendo no salvamento veicular. Em 2013, eu tive o privilégio de fazer o Rescue Days na Alemanha. É o primeiro curso que eu fiz de salvamento veicular. Voltei para o Brasil, me dediquei mais um pouco, acabei me afastando um pouco por ter vindo para o interior, né? Em 2018 eu voltei com carga total. Então voltamos para a Câmara Técnica, consegui mais uns malucos aqui no interior, em Cascavel, que gostam da área. Começamos a desenvolver a equipe. Em 2022 eu ainda consegui fazer o curso de instrutor de salvamento veicular lá no Rio Grande do Sul. Convite até do Coronel Maurício, que foi um grande amigo que eu conquistei ao longo da carreira aí. Fizemos o Rescue Days juntos lá em 2013, na Alemanha. E a equipe, a partir de então, despontou, né? Então, basicamente, é um resumo da minha carreira bem rápido, né? Então, pouco tempo de tenente, muito tempo de capitão, e eu ainda consigo me dedicar um pouco à área operacional com o salvamento veicular. Talvez seja a terapia que a gente precisa aí, né, para o dia a dia, seja o salvamento veicular. Major, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Saiba que para os nossos seguidores aí, ter o privilégio de conhecer melhor a sua pessoa, porque até então, quando nós íamos conversando aí, e aquele preâmbulo que eu fiz de início é puro, verdadeiro e eu coloco minha mão no fogo, porque é uma das pessoas que a gente sempre encontrou, a gente sempre conversou, a gente sempre buscou entender um outro para que cada um melhorasse um pouquinho o seu local, o veicular, enfim. Então, isso nos deixa muito feliz. E também, como é de costume nosso aqui, né? Apesar de sempre termos várias passagens dessa na nossa longa carreira de bombeiro, mas eu gostaria que o senhor citasse para nós uma ocorrência aí que o senhor sempre, quando vem essa pergunta, o senhor lembra, porque é essa que, enfim, talvez o senhor trabalhou mais, o senhor sentiu mais, enfim, tem alguma ocorrência aí que o senhor consegue nos repassar para os nossos seguidores? Na verdade, tenho duas, Geller. Na época de tenente ainda, um caso bastante emblemático aqui no Paraná, que acabou envolvendo um deputado estadual, na época, 2009, eu era segundo tenente. O carro desse deputado acabou em alta velocidade colidindo com outro carro e duas vítimas presas, né? Já pelo impacto, os ferimentos já incompatíveis com a vida, e foi um caso de bastante repercussão, e até hoje eu ainda sou demandado por conta desse caso, né? Quase 20 anos depois, ainda acontecem perguntas sobre esse caso, até gerou uma comoção bastante grande no estado na época. E a outra ocorrência que me chamou muito a atenção, talvez tenha sido a última ocorrência que eu atendi aqui em Marechal Rondon como capitão, num acidente de alto caminhão, que uma senhora acabou falecendo, porque a estabilização talvez tenha sido a parte mais complicada dessa ocorrência. O carro ficou embaixo da cabine do caminhão, quase tombando em cima do carro, e a gente precisou usar três retroescavadeiras para conseguir estabilizar a cabine do caminhão e fazer a retirada da senhora. E aí é uma coisa que talvez aconteça uma em 1 milhão de vezes, né? Nós fizemos a remoção do carro utilizando o guincho da viatura, do BTR, nosso caminhão, com a vítima ainda dentro, porque talvez, tecnicamente não tenha sido o mais correto a se fazer, mas foi o que era o necessário ali, né? E para terminar de ajudar, o nosso desencarcerador era um desencarcerador a combustão ainda.
a correia dentada do desencarcerador rompeu na ocorrência e eu perdi o desencarcerador, então eu tive que abrir a porta do carro com um Halligan, utilizando técnica manual. Infelizmente a pessoa morreu e isso me martiriza até hoje, né? A gente fez todo o possível, mas infelizmente a pancada ali foi grande. Talvez mesmo se a gente tivesse tirado num tempo um pouco melhor no hospital, não sei se teria uma sobrevida muito grande. Mas são as duas ocorrências que eu lembro assim que me chamaram mais atenção. Major, já puxando essa linha aí que o senhor falou dessa última ocorrência, o quão importante o senhor vê agora que o senhor está inserido e vivencia o resgate veicular, acho que diariamente como nós, é um aficionado e um doente, por isso que nós fizemos, né? Porque o cara tem que ser meio louco para fazer o que a gente faz, né? O Loucas são nossas esposas que aguentam a gente. Errado o senhor não tá. Errado o senhor não tá. Porque o cara conseguir conciliar tudo que o cara faz e a mulher ainda aguentar o cara em casa não é fácil, cara. Mas o quanto agora, vivendo todas as experiências que o senhor viveu, e agora o conhecimento que o senhor tem, o quão importante é essa experiência no veicular e essa interação com a equipe nessas ocorrências que o pessoal atende diariamente? Beto, eu vejo assim, né? Até ontem eu tive uma reunião com todos os vereadores aqui de Cascavel e eu falei um pouco sobre isso, né? Eu fiz um panorama de 2024 para eles. Só a cidade de Cascavel atendeu 5.700 e cacareco de ocorrência lá, não me lembro exatamente o número. 79,7% eram de atendimento pré-hospitalar e acidentes automobilísticos. Então, hoje é o nosso carro-chefe. O cara que não está preparado para o salvamento veicular, infelizmente, ele não pode ser bombeiro hoje em dia. É pelo menos o básico necessário, saber fazer uma identificação de riscos, uma boa estabilização, um mínimo de técnicas e saber operar uma ferramenta e fazer uma remoção de vítima num padrão adequado de restrição de movimento de coluna, entender o que ele está fazendo com a vítima é o básico hoje, no meu entendimento, né? E ter a equipe dentro de um quartel, no nível que Cascavel está hoje, e eu falo que é o mesmo nível de Condá, e as duas, vamos dizer assim, rivalizam em campeonatos, mas a gente sabe que a gente troca figurinha basicamente todo dia, a gente se conversa todo dia. É um privilégio, porque eu consigo montar instrução para toda a nossa tropa, e a gente fez isso, desenvolveu um sistema de workshops, onde a nossa tropa passou, e isso se evidenciou tanto que outras corporações, Minas Gerais, Maranhão, nos visitaram, e outros batalhões aqui do Paraná também nos visitaram para beber um pouco dessa água. Isso acaba refletindo no serviço de rua, né? Então, hoje, a própria tropa já chega na ocorrência, o isolamento é muito bem feito, a viatura está em posição de sacrifício, já desce todo mundo equipado no padrão, eu não preciso mais chamar a atenção de ninguém. Geralmente, quando acontece alguém de fora que está tirando serviço extraordinário ou recém chegou na unidade e a gente acaba conversando e a pessoa acaba entendendo o erro ali numa boa, né, porque o padrão do resto do batalhão é o mesmo, é uniforme, é feito um palco de materiais adequado, as ferramentas são bem manutenidas também, os equipamentos são bem manutenidos, eu tenho calços fabricados pelos próprios bombeiros aqui de madeira, às vezes o calço de borracha é muito caro e a gente acaba fabricando os nossos próprios calços aqui, é uma realidade e é verdade, né? E funcionam muito bem. Se procura o atendimento bem pormenorizado para a vítima, o socorrista já entende o que está acontecendo, o médico que está de plantão já passou por instrução conosco também, ele sabe que ele vai ter que entrar dentro do carro, ele sabe que ele vai ter que fazer lá dentro. Então, é uma ocorrência muito bem feita, e isso reflete no sistema de saúde do município, do estado, se economiza dinheiro, e o nosso serviço é reconhecido, né?
Fazia muito tempo que eu não via a população aplaudindo o resultado de uma ocorrência, e hoje virou comum em Cascavel, porque demonstra profissionalismo, né? A gente acabou deixando de ser amador por muitas vezes para mostrar um padrão de qualidade internacional. Então, isso, para mim, é o que vale. Major, eu acho que a gente tá tendo uma felicidade hoje, né, de ter dos nossos entrevistados, eu acredito que junto com o Juliano, que também passou por aqui, alguém que lidera de forma imediata, né, os membros ou integrantes de uma equipe de alto desempenho. E eu vejo que hoje a gente precisa abordar algumas coisas porque o resultado de uma equipe, o resultado social dela, que o senhor está falando aí, ele passa obrigatoriamente pela questão do comando, né? Pelo comando dar possibilidades, né? Ter um ambiente propício e buscar as ações necessárias para que isso aconteça, né? E isso muitas vezes envolve investimento, né? Nós conversávamos no Rio de Janeiro e eu até menciono muito com o pessoal aqui em Santa Catarina que, ao meu ver, hoje, mesmo existindo a Escola Superior de Bombeiros, que é a locomotiva do país em relação à formação, se entende que a Cascavel Rescue Team, né, o bombeiro de Cascavel, tem a melhor logística à disposição no país. Isso é notório, né? Porque a gente acompanha, e eu acho que isso também é uma grande fortaleza. E aqui a gente já deixa um abraço para os meninos, que a gente já está organizando um episódio em grupo com eles aí, da equipe, né? Porque a gente acompanha pelo Instagram da Cascavel como ele cresceu e como o veicular chegou e foi popularizado através dessas ações. E nessas ações a gente percebe plataforma, empilhadeira, outros tipos de guincho que fazem o trabalho, os muitos e muitos treinamentos, workshop e as ações deles, não só no veicular, mas em outras áreas, né? Tem operação de mergulho, tem operação com embarcação, tem operação de salvamento de altura. Como que o senhor enxerga, a questão da logística vai vir um pouquinho depois, né? Mas como que o senhor enxerga essa questão motivacional e o papel que o senhor tem nessa equipe? Porque é notório, assim, a gente já está com tempo de casa aí também, com 20 anos, é difícil enxergar alguém nessa linha de frente, nesse tipo de trabalho, porque é sujo pra caramba, dá um trabalho do cacete, é uma área que, junto com o combate a incêndio aí, para o cara fazer um treinamento não é simples, né? Mas o senhor está em todas, né? E normalmente o senhor está naquela retaguarda ali que às vezes ou montando o cenário ou até filmando, né? Para o pessoal que tá treinando. Mas como que o senhor entende, assim, e de que forma o senhor aborda essa equipe de alto desempenho para que essa gurizada tenha tido esse campo para conseguir crescer e, de fato, ser uma referência, repito, né, não só como equipe de competição, mas uma referência social para o meio em que ela está inserida aí no interior do Paraná? Bom, vamos lá. O que a gente entende desde o começo, né? Na época que eu era tenente e capitão, não existia esse cenário de desafios e dessa integração do salvamento veicular. Era basicamente um corpo de bombeiros por si, e a gente não trocava muito figurinha, né? Esse movimento começou contigo, começou com o Gabriel, com o Coronel Rodrigues, com o Coronel Hilton. Não vou ficar citando nomes aqui, senão eu vou acabar esquecendo de alguém e depois ficam bravos comigo, né? Depois vão ficar me pedindo show. Mas não existia isso, né? A gente acabou desenvolvendo. E aí eu consegui fazer alguns cursos, consegui entender algumas situações e principalmente entender que na função que eu estou hoje de oficial superior, e logo você vai também estar, Lazarim, você vai ter que abandonar o negócio de ficar metendo a mão na massa aí. Eu entendi que eu tinha que ser o organizador do negócio, né? Deixar os meninos, como eu chamo também, né? Que são bem mais novos que eu, com exceção do Baranowski, que está quase se aposentando, né? Mas eu entendi que eu tinha que ser um escudo para que eles não levassem pancada. Então, eu cheguei numa função de oficial superior, de subcomandante de unidade. Na época, o Coronel Araújo, que era o comandante,
nos deixava muito à vontade para fazer instrução, porque é um cara de centro de ensino também, foi meu coordenador na escola de oficiais, e falou, faça o que você achar melhor, mas desenvolva alguma coisa. Então a gente acabou, num primeiro momento, entendendo quais seriam as necessidades da equipe, corria atrás e deixava os meninos trabalharem. Tem muita maré remando contra, com certeza, tem. A gente sabe disso, nós temos fogo amigo, de gente que não entende, que acha que a gente está brincando de teatro lá e não é verdade. A gente está desenvolvendo um monte de coisa para que a gente repasse depois para a própria tropa, e isso é verdadeiro pelo que a gente acaba vendo na rua hoje em dia. A gente vai atrás de convênio, a gente vai atrás de veículo, a gente vai atrás muitas vezes de recurso para comprar uma coisa um pouco melhor para treinamento e depois ver se é interessante para a gente difundir para a tropa. E muitas das coisas que a gente acaba utilizando em treinamento já está rodando nas nossas viaturas, e é fato. Eu vou dar um exemplo bem claro disso, um exemplo simples, que são as lâminas de serra sabre, né, de tungstênio, que a gente utilizou em treinamentos e viu que a durabilidade era muito grande, e hoje equipa as nossas viaturas. É mais caro? É mais caro, mas é o melhor que a gente tem e é o melhor que os bombeiros precisam ter para trabalhar na rua. Então, eu entendi o meu papel. Eu não posso mais ficar segurando ferramenta e trabalhando. Claro que é legal, claro que a gente treina junto também para dar instrução, para entender muitas das coisas, às vezes para tentar desenvolver uma técnica nova ali em treinamentos. E a partir desse ponto, a gente buscou uma questão logística melhor para o nosso batalhão ali, e isso reflete no serviço, porque não é só para nós, né? A gente já usou empilhadeira em ocorrência, em incêndio, em número infinito de ocorrências. Aquele guincho pesado, ele estava parado no pátio do comando regional, era utilizado às vezes para reboque de algumas coisas e para algumas ocorrências. E o coronel Shinda, que é o nosso comandante regional, nos ofereceu. De pronto, pegamos é uma ferramenta também, né? Já utilizamos em ocorrência por algumas vezes. Então, a gente tem o privilégio de ter toda essa logística dentro do quartel e eu ter entendido o meu papel nesse fluxo aí. Junto com isso, eu estou na Câmara Técnica de Salvamento Veicular, então o Gabriel era o presidente e eu, o imediato ali, ele acabou saindo da Câmara Técnica para liderar outra Câmara Técnica muito importante, que é a DEBREC, e eu acabei assumindo essa presidência, né? Então, a gente tem ótimos nomes na Câmara Técnica, e isso, essa sementinha que a gente plantou em Cascavel já tem dado bons frutos em outros lugares aqui. Eu posso citar alguns. Então, o Moarama tem um time muito legal competindo. As meninas lá do Stabfem conseguem se reunir, embora são de vários quartéis ali em Curitiba, o treino é um pouco difícil, mas conseguem se reunir. O pessoal lá em Dois Vizinhos, na região de Beltrão, aí perto de vocês, também consegue ter um treino muito legal. O pessoal lá no norte, em Santo Antônio da Platina, tem feito um trabalho legal, Maringá, Londrina, enfim. Então, são várias sementinhas plantadas que estão dando bons resultados aí no estado inteiro. Ô, Major, primeiro, sobre a parte da equipe, né? Eu acho que, e eu e o Beto aqui, que fizemos parte da Condá ainda, eu acho que o que mais nos deixa, não vou dizer satisfeito, porque a gente nunca está satisfeito, mas felizes, é ouvir o relato do senhor referente à transformação, e que é uma coisa que aconteceu aqui no nosso estado. Porém, alguns colegas não entendem que essa transformação não vai acontecer do mês de agosto para setembro. Ele vai anos e anos e anos para que isso comece a plantar essas sementes e expandir, que nem está expandido aí no estado. E isso pode ter certeza que vale muito mais, e também eu tenho certeza que os guri aí não pensam diferente. Vale muito mais isso do que o resultado em uma competição, ser campeão de uma competição. Porque eu acho que esse é a grande essência, o grande cerne de uma equipe, né? Poder transformar primeiro o seu local, depois o seu estado, e aí, consequentemente, ir abrangendo
quanto possível mais foram toda a parte de Brasil, enfim, né? E já estamos desbravando. E quando o senhor fala aí que já está plantando sementes aí, mas não é nem voltando ainda, mas referente à parte de competitiva, de ter equipes e tudo mais, e para o ensino, o que isso, esse trabalho em equipe, esse trabalho de competição, formar equipe para competir, o que isso mudou na formação de novos bombeiros aí no Paraná, referente ao veicular? Geller, acho que essa foi a maior transformação, porque eu vou falar agora do trabalho da Câmara Técnica, não especificamente de Cascavel, né? Então, nós temos uma Câmara Técnica de Salvamento Veicular que eu acho que é a mais atuante entre todas aqui no estado, e a gente tem mais uns malucos lá, né? A gente fala os trouxas aqui, né? Então, eu vou citar o nome de 3 caras aqui. Major Olesh, que está lá em Londrina, vocês conhecem também. O Capitão Schinzel, né, que está lá em Curitiba, hoje trabalha no escritório de projetos e tem se dedicado também para o salvamento veicular, e o Major Fidalgo, que estava em Telêmaco Borba, se eu não me engano, agora está no comando regional lá na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Faz dias que eu não converso com o Fidalgo. Mas esses caras aí, eles conseguiram desenvolver um negócio muito legal que foi tirar o salvamento veicular do salvamento terrestre e criar uma disciplina própria para o salvamento veicular em todos os cursos de formação, e escola de soldados, escola de sargentos e escola de oficiais. Cada um com a sua peculiaridade. Então, a escola de soldado vai ser baseada no serviço, na atividade fim mesmo, mão na massa, passar por cenário até enjoar. É claro que tem a base, primeiramente, né? A escola de sargentos, a gente conseguiu dar um foco mais para a parte de liderança, daquele cabo que está saindo para a graduação de sargento e precisa daquele toque refinado do comando de uma guarnição, e a gente foca nessa parte de comando. E a dos oficiais, que é do A a Z. Então, começa lá na base para ele entender o que o soldado faz lá na linha de frente, passa por uma base de comando para entender o que o sargento pode cobrar ou deixar de cobrar numa ocorrência, e, por fim, ele tem uma noção de como montar uma instrução, de como montar um treinamento, de como liderar talvez uma equipe maior com ambulância, com caminhão, uma equipe grande num salvamento veicular que demande mais gente. Então, a gente conseguiu criar esses 3 focos dentro da nossa formação de bombeiros, além do nosso curso de salvamento veicular. Então, nós tivemos a 3ª edição, se eu não me engano, agora, ano passado e esse ano, foram 2 turmas, né, que vai do leve ao pesado. Então, é um curso bastante longo, bastante complexo de se tocar e organizar, porque são vários polos, mas acredito que ele tenha sido muito bem elaborado, e pelo menos os feedbacks que nós tivemos foram muito bons. Então, talvez para o ano que vem a gente consiga fazer mais 2 turmas, formar mais pelo menos 48 bombeiros militares, claro, de outros estados do Brasil participando também, né? Com uma carga maior para que transforme em realidades no estado e também fora. Então, talvez tenha sido o maior ganho para o estado, tenha sido esse. Ô Major, a gente vê muita similaridade da equipe de Cascavel com a Condá. Eu acho que as duas surgiram com o mesmo objetivo, que é formar, que é melhorar a atividade, né? Vocês aí no Paraná, nós em Santa Catarina, eu acho que a gente está alcançando isso aos poucos, né? E a minha pergunta é exatamente sobre isso, tá? Sobre o papel da equipe nessa melhoria. E eu vou um pouquinho mais além, agora o senhor como assessor também, nós até discutimos no último episódio aqui o papel dos desafios nessa parte, e eu gostaria de saber do senhor como que o senhor vê e como o senhor avalia qual a importância de Cascavel, que para mim é uma referência nacional, né?
e quando se fala em equipe de competição, qual que é a importância de Cascavel estar figurando sempre entre as melhores equipes do país e estar representando também o estado do Paraná no Mundial? Se isso realmente é um diferencial e se isso impacta diretamente nos cursos também que vocês dão e na representatividade da equipe frente aos bombeiros do Paraná também. Com certeza. Na verdade, o Paraná já conseguiu adotar toda aquela temática da Organização Mundial de Resgate, né? Então, a equipe de competição, necessariamente, ela precisa estudar as fichas de avaliação e aplicar o que está escrito lá na prática. Vocês sabem muito melhor do que eu que isso precisa acontecer, né? Então, tudo aquilo que é praticado em outros países, a equipe acaba importando, isso foi transformado em instrução, né? Mas ter uma equipe como destaque, assim, uma referência para nós dentro de Cascavel, dentro da região do batalhão aqui, é muito legal, porque a gente consegue trazer informação do mundo inteiro, por conta muito do Instagram também, né? O Instagram da equipe hoje está com quase 90 mil inscritos, a gente pra caramba, e tem comentário em português, em alemão, em árabe, em inglês, de tudo que vocês imaginarem, né? Daí fica o tonto aqui, junto com o resto da equipe, traduzindo coisa, né? Mas é muito legal esse intercâmbio, é muito legal de verdade, porque a gente vê o que a gente pratica aqui, e daí replicado na rua, com certeza, é o que o cara lá num acidente de trânsito na Alemanha, ou na Suíça, ou na Itália, ou aí em Santa Catarina, em Chapecó, está fazendo. A gente pode dizer que o atendimento de rua no Corpo de Bombeiros do Paraná, por conta da equipe participando de competições, não só a nossa, né, claro, as outras aqui do estado também, a nossa hoje talvez tenha um pouco mais de relevância, consegue trazer o que esses caras praticam no exterior para um atendimento de qualidade aqui no interior do Paraná, né, uma cidade de 300 mil habitantes, ou em Marechal Rondon, que eu moro aqui, uma cidade de 50 mil habitantes, tem os mesmos equipamentos, tem as mesmas técnicas empregadas, a vítima tem o mesmo tipo de atendimento que vai ter num país de primeiro mundo. Então, a equipe traz isso para dentro do Corpo de Bombeiros, a gente filtra o que precisa ser filtrado, traduz em treinamento para nós, no primeiro momento, e depois em instrução, e isso é replicado. Então, o desafio e uma equipe que se dedica para isso talvez seja o grande divisor de águas no Brasil inteiro, né? Não só para nós e para vocês. Eu acredito que a história é a mesma. É exatamente a mesma. As dificuldades, os olhares, praticamente a história se repete. Eu tinha um comandante que falava para mim, o dia que você parar de se importar com o que os outros acham de você, tua vida vai ser bem melhor. Então eu tô nessa vibe aí ultimamente. O Major, mas aproveitando essa linha, né, da resposta que o senhor deu aí e da contextualização sobre transformar e estudar, voltar a treinar e aplicar, eu lembro bem que a primeira vez que eu vi a equipe de Cascavel trabalhar foi no Parque Barigui, no estadual lá, em 2022. 2022, e eu me lembro certinho, os meninos não vão me deixar mentir, que eu voltei e disse assim, ó, cara, o Paraná tem duas equipes aí que tem um nível internacional já, uma de Cascavel e as meninas da Stabfem. As duas tiveram mudanças nas suas estruturas, né, até por questões, principalmente nas funções aí de comando, né, tanto a Thay, que acabou saindo da Stabfem, depois acho que o Rizard também, por compromissos aí profissionais e outros cursos, acho que também deu uma saída momentânea aí da Cascavel, né? Não, mas, tá lá ainda tá não lá? Saiu. Tá lá. Tá na equipe. O bicho quer ser piloto de avião de rosca, né, cara? Não, mas isso aí vai mexendo. Mas, Major, a pergunta que eu faço é a seguinte, né? A galera ela é super motivada, eles têm o seu diferencial, mas a gente sabe que o comando tem muito bônus de ter um efetivo assim,
mas tem um ônus administrativo que fica disso tudo, e que eu queria que o senhor comentasse, né? Porque, pelo que a gente vê, Major, e eu falo por esses dois aqui que tem que mandar embora do quartel, e os outros meninos da Condá são da mesma forma, né? Se deixar espaço o dia inteiro dentro do quartel treinando. Como é que o senhor gerencia essas questões aí falando da parte administrativa mesmo, banco de horas, folga, porque com certeza se esses caras fossem pegar tudo que eles merecem, eles iam passar meio ano em casa, né? Não tem. É o azar militar, né? Não tem banco de horas, não tem. Amanhã é treino, 8 horas da manhã ele já está marcado o treino, passou a bandeira, o cenário já vai estar montado, porque o Cícero está de serviço hoje, então provavelmente ele já montou um cenário lá, né? E os outros integrantes não sabem o que está acontecendo. Ele vai me passar alguma coisa, eu já vou deixar tudo preparado para fazer avaliação de comando e de técnico. Tem mais a Melânia, que faz parte da equipe também, que é a nossa reserva, que vai estar fazendo a avaliação do APH, e não tem banco de horas, é tudo na vontade, né? Então, por isso que eu até falei, né, que as nossas esposas, que são as malucas, cara, elas precisam abraçar o que a gente faz, porque senão estava todo mundo solteiro, né? Eu ainda consigo fugir um pouco ali aquela horinha do expediente para conseguir fazer o treinamento, mas aí eu reponho na hora do almoço, né, porque eu não vou conseguir voltar para casa para almoçar, vou estar lá igual, então eu já reponho na hora do almoço ali. Muitas vezes os meninos estão saindo de serviço e ficam ali no quartel até 10h30, 11 horas para fazer o treinamento. Algumas vezes a gente consegue adequar durante o período do plantão deles, como está tudo no quartel, né, que você falou, Lazarinho, então é muito fácil da gente organizar as coisas, mas a gente já cansou de ter que parar treino no meio do caminho porque tocou alarme. Eles saem. Então, paciência, mas a administração tem que ser feita da maneira que dá. E a gente só consegue fazer porque são muito dedicados, né? Então, muitas das vezes a gente se reúne numa tarde ali, porque a gente filma todas as passagens e fica discutindo, porque são teimosos também, né? Eles acham que eles estão certos o tempo inteiro. E aí a gente tem que discutir algumas coisas para melhorar. E você até citou o Rizard, né? O Rizard, ele é um cara extremamente perfeccionista. E muitas das vezes eu e eles entramos em discussões infinitas, né? Porque eu acho uma coisa, ele acha outra e a gente fica ali. Aí dois teimosos não dá, né? Então, aqui a gente tem um ditado, acho que em Chapecó deve ter também, né? Que teimoso é quem teima com o alemão. Então, cara, aí não sai nada. A gente acaba cada um achando a sua verdade, mas claro que depois acaba se entendendo e isso vai para o bem da equipe. Mas não tem esse negócio aí de benesse para um, para outro, é tudo no momento de folga, tudo em horário que eles podiam estar em casa descansando. Então, é porque são abnegados Major, mesmo, porque gostam da atividade. eu acho Vamos que lá. esse é um dos grandes objetivos do nosso canal, hein? Para que todos consigam explanar as suas realidades e como que é a sua rotina dentro do veicular. E aquele ditado lá, né, que só muda o endereço, eu acho que a equipe daí e a nossa tá na mesma, É. na mesma batida aí. Eu Eu vejo, daria o Porque, eu vejo que endereço da equipe e achar que está fazendo tudo certo e quem está coordenando dizer que não, né? Eu acho que Não, nós não, temos que não, 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 dividir a tela parou, bem parou, no meio parou. aqui. Nós temos que dividir a tela bem no meio aqui e é, fazer um pinga-fogo aí. mas eu vejo o que eu vejo de grande diferencial assim, agora falando de uma maneira bem séria, é porque tem, vamos falar assim, que a equipe tem dono, não, talvez não seja a palavra correta, mas tem alguém que dê suporte para os caras poderem treinar, né? Então, o que eu levo de porrada aí não está escrito no gibi, mas, de novo, porque eu entendi a função. Né? Além de correr atrás de um monte de coisas que às vezes eles nem têm noção do que está acontecendo, né? Para que eles possam ter uma qualidade de treinamento. E, só aviso, ó, vai acontecer isso, 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 porque eu já consegui algumas coisas em momentos ali que eles não estão dedicados para a coisa, né? Mas enquanto tiver o comando apoiando, talvez seja o grande diferencial.
talvez seja o que falte para a maioria das equipes que se formam em quartéis ali e não tem alguém que dê um escudo para que os caras possam treinar e se dedicar de verdade sem se preocupar com outras coisas, principalmente administrativas, né? Então, talvez esse seja o grande diferencial da equipe aqui. Esse ponto, Major, que o senhor comenta é uma coisa que a gente já caminha para uma outra abertura aí de tema, né? Hoje o senhor, além da função dentro do Bombeiro Militar do Paraná, junto à Cascavel, a equipe, o senhor também tem participado nos últimos anos do Comitê Nacional de Salvamento Veicular, né, o CONASV, e da ABRES, que é a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, com as duas últimas missões, né? Uma no Rio de Janeiro fazendo assessoramento do campeonato estadual e já na sequência indo para o campeonato mundial na comitiva lá da ABRES, que foi trazer, né? Apresentar e para trazer o desafio mundial de resgate no ano que vem para o Rio de Janeiro. Major, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, né? Tendo visto também a Cascavel Rescue Team no Mundial de Portugal, né, que ela participou. Como que o senhor enxerga hoje em dia o patamar em que nós estamos aqui no Brasil, falando em relação aos dois pilares, né? Tanto ao atendimento da ocorrência com as nossas equipes, né, nas manobras lá, como em relação à organização daquilo que a gente tem de eventos no país. Como que essas últimas missões do senhor se encaixam nessa percepção? Então, vamos começar, talvez, pelo atendimento das nossas equipes lá. Talvez falte um pouco para estar no nível das top 5 ali. Eu não vejo que seja um patamar tão grande. Algumas pessoas acham que nós estamos num desnível muito grande. Eu não consigo enxergar isso aí. Talvez você concorde comigo, Lazarinho, e os meninos também, porque participaram das competições lá, né? Talvez o grande diferencial seja a falta do idioma. O que eu incomodo todo dia os caras para eles aprenderem a falar inglês, cara. É o básico hoje, é o mínimo para que numa competição internacional a gente consiga ter um resultado melhor. Talvez estar classificado entre os 10, entre os 5 primeiros. O nível técnico, talvez das 3 primeiras ali seja, de fato, um diferencial, mas eu vejo talvez que essas equipes só se dedicam para isso, só para o salvamento veicular. É diferente do Geller e do Beto aí que estão correndo no caminhão de resgate de vocês, ou na ambulância, ou os meninos aqui que também estão nas viaturas e eles não sabem qual é a próxima ocorrência que eles vão atender. Talvez seja uma questão de dinâmica dos próprios corpos de bombeiros, né? A nossa missão aqui ela é bastante ampla e eu já vivenciei algumas experiências, principalmente na Alemanha, né? Que talvez seja fora do país o bombeiro que eu mais conheça, que eles são muito pontuais, né? O cara que está lá só no salvamento veicular é só salvamento veicular, o cara que está no salvamento aquático é só salvamento aquático. Talvez seja o grande diferencial. E a gente tem que fazer os nossos treinamentos em momentos de folga ou em cursos, enfim. Mas pelo que eu olhei no último Mundial ali, eu não consegui enxergar uma diferença tão gritante assim. Eu acho que a gente está no mesmo nível desses caras, principalmente as equipes de ponta, né? Dentro do serviço operacional, o treinamento tem que ser constante também para que a gente atenda com excelência. Então, não pode parar nunca. Agora, a organização. Eu acredito que a organização para o Mundial do Rio no ano que vem vai deixar os gringos de queixo caído. Pelo que a gente viu no estadual lá, né, foi muito bem organizado, né, Lazarinho? A gente não nos faltou nada em momento algum. Né, e você sabe melhor do que eu que o assessor sofre pra burro. Talvez seja o cara que mais trabalha nesses eventos aí, né? Talvez ali DPI o dia inteiro, de pé o dia inteiro, 15 minutos para almoçar e volta, porque a prova está atrasada, e atrasa empilhadeira, e atrasa os carros, e o carro não foi amassado do jeito que a gente queria, e o cara esqueceu de descontaminar o carro e vaza óleo e tal. E todos esses percalços acontecem com o assessor, e eu acho que a gente já passou por essa fase.
Pelo que a gente viu nos últimos estaduais que eu participei, de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, eu acho que a organização para o Mundial do ano que vem vai ser talvez um dos melhores. Não tenho dúvida disso. E os meninos podem confirmar, né? Porque faltou alguma coisa lá na Croácia, né? As provas foram no céu aberto, choveu, as provas atrasaram, e a equipe da Polônia lá, que foi a última que passou no primeiro dia, passou quase 10 horas da noite. Não tinha luminosidade adequada, né, para que se comparasse com a primeira equipe que competiu na primeira prova da manhã. Tudo isso influencia, né? Então eu acho que a nossa organização ela evoluiu muito e a gente já sabe como tratar esses eventos de uma forma bem legal. Falando, né, Major, em competição e no nível de mundial, com certeza, lógico, né, de todos os níveis teria prejuízo, mas falando desse patamar aí, o prejuízo foi gigantesco para essas equipes Foi aí que enorme. fizeram à noite, mesmo durante o dia que fizeram baixo de chuva, muda totalmente. Não tem como você querer comparar a questão de produtividade, apesar de que muitos, mas você tem que atender a ocorrência na chuva. Sim, a gente é lógico, mas falando em nível de competição, tem que deixar o mais igual possível. Não tem como É que causar só tanta, tem. Pode falar, Guilherme. tem como causar tanta diferença assim entre uma equipe e outra, né? O senhor Eu só sabe que tem que você, fazer uma ressalva que eles abraçaram o Mundial nos 45 do segundo tempo também, né? Tem isso, né? lógico, isso. Até a gente conversou com alguns lá, eles passaram que estavam tentando meio que copiar o que Portugal tinha feito no anterior, porque tinha sido bacana e tudo, né? Mas eles não contavam com esse contratempo aí de estragar o maquinário e ter que fazer prova à noite, enfim, né, que deu esse rebuliço aí. Mas eu acho que a Gigante, nossa organização aqui vai ser uma das melhores aí, com toda certeza. rapaz. Pelo que um pouquinho que eu vi do estadual de longe, assim, de vídeo e tudo mais, com certeza, né? Com certeza vai botar para quebrar. Mas, Major, vamos lá para uma curiosidade nossa, né? E aí, quando o senhor caiu como, né, quis ir, né, mas caiu no sentido figurado, como avaliador. O que o senhor buscou na sua percepção aí de trabalho para esses momentos, assim, né? Opa, peraí. Porque a gente entende que tem uma diferença grande em você dar instrução para um aluno soldado, né, enfim, um sargento, enfim, e avaliar uma equipe de competição. Por mais que o senhor foque em uma das funções, sei lá, o comando ou o técnico, mas é diferente, né? O senhor, vamos lá, deu um friozinho na barriga na primeira avaliação? Como é que o senhor se viu quando acessou isso? Na verdade, assim, quando eu fui promovido a major, que eu descobri que eu já não ia poder mais brincar de cortar carro, vamos dizer assim, né? A gente fala assim, né? Brincar de cortar carro, mas é com respeito. Eu busquei alguma coisa que eu pudesse continuar envolvido nas competições, né? Embora eu nunca tenha conseguido participar de fato como um competidor, porque por vários motivos, né? Eu sabia que ia durar muito pouco tempo ali, desde a formação da equipe até eu ser promovido, então não adiantava eu gastar energia com isso. Focar só em treinamento, talvez eu ia ficar muito limitado. Então eu busquei alguma coisa que me possibilitasse buscar intercâmbio com outros lugares no Brasil e fora. E aí eu busquei o curso de assessoramento, demorou um pouco para acontecer, né? Só aconteceu no ano passado, então eu estou ainda fazendo algumas formações, principalmente de sombra, que é o que vai acontecer no próximo nacional, para eu de fato poder assessorar no próximo campeonato nacional. Mas talvez tenha sido isso. Além disso, buscar um entendimento melhor para que eu pudesse trazer conhecimento para a equipe, né? Para o desenvolvimento da equipe, para eu poder assessorar ali, fazer a avaliação deles durante treinamento. Então, agora passando para provas, assim, talvez esse frio na barriga não tenha acontecido justamente por eu
tá fazendo avaliação desses caras lá da Cascavel Rescue Team o tempo inteiro. Então, é uma equipe de rendimento, vocês sabem disso, que o rendimento deles é muito alto. Então, eu estou acostumado com um padrão de atendimento que eles têm ali, um treinamento muito grande. Aí, você chega numa competição, você pega a equipe de todos os níveis, desde a equipe que está iniciando, que comete erros básicos ali, que a gente sabe que vai acontecer e é normal, todas as equipes passaram por isso. Então, eu vivi tudo isso com a equipe de Cascavel, até equipes de alto nível, que vão errar só pequenos detalhes. Então, talvez esse crescimento junto com a equipe me deu, vamos falar como a gente fala aqui no interior, né, uma cancha ou um know-how muito grande para poder fazer essa avaliação em competições. Talvez não me deixe tão nervoso assim, né? Claro que vale nota, vale campeonato, vale às vezes o reconhecimento de um comando para alguma equipe, né? Como já aconteceu de equipes que são as favoritas acabar ficando em segundo lugar por erros às vezes bobos que não cometeriam, mas a gente acaba observando e anota. Então, eu acho que eu estou bem assim, porque eu gosto de estudar as fichas também, né? Eu fico lendo e relendo e traduzindo e procurando às vezes erros que possam ter acontecido e eu tenho todas as minhas avaliações anotadas. Eu consegui introduzir o tablet lá para as minhas avaliações, né? Então, todas as avaliações que eu fiz nos últimos 3 anos e os treinos da equipe eu tenho anotado. Então, eu acabo estudando as minhas próprias avaliações e vendo o que eu posso melhorar ou deixar de melhorar. Então, como dizem aqui em casa, que eu sou xarope, né? Eu fico estudando coisas que às vezes não precisam. Pô, mas eu tenho certeza que você tem um banco de dados aí gigante, né? Enorme, só não avaliei vocês ainda. Opa, Vai Mas sempre acontecer há, esse ano. sempre há a primeira vez. Sempre. Major, a minha pergunta é de novo direcionada à equipe, né? O senhor, como posso chamar de coordenador técnico, né? Digamos assim, da Cascavel, né? E o senhor já falou também que o Rizard aí, não que esteja quase saindo, mas que já se vislumbra, né? Talvez num futuro aí, talvez próximo ou talvez não tão próximo assim, que ele saia da equipe, né? Como que o senhor vê essa parte de transição? Sabe, transição dos integrantes, de um integrante sair, de tu precisar formar outra pessoa, de pessoas que estejam vinculadas com a equipe, como foi a sua própria transição, né? Que antes vislumbrando a participação numa equipe para depois ser assessor, né? Como o senhor vê essa transição? Eu acho que é muito natural, né? Porque muitas das vezes as pessoas cansam também por vários motivos, né? Não que seja esse o real motivo. O Rizard fez o concurso para piloto de helicóptero aqui, porque abriu o batalhão aéreo no Corpo de Bombeiros do Paraná. Precisa formar pilotos, precisa que sejam tenentes e tem um item lá muito específico que, no mínimo, são 10 anos no batalhão aéreo. Então, ele foi o segundo lugar no concurso. Ele vai, não sei quando vai começar, até o major da minha turma, que é o comandante lá, o Major Zen, até questionei ele hoje, quando que começaria o curso, ainda não tem uma data prevista. Então, nós temos uma sobrevida ainda com o Rizard na equipe, e também não é só a equipe, né? Ele vai deixar a cidade de Cascavel. Claro que pela proximidade a gente acaba fazendo uma amizade, vocês entendem isso também. Vai se perder um baita de um profissional na cidade. Ele vai para outra atividade. O Bombeiro do Paraná não perde Cascavel, porque é um cara que, além do serviço operacional, no administrativo é um cara muito bom, muito coerente, muito calmo, muito tranquilo. Eu troco muita ideia com ele, com todos, na verdade, né? Mas vai acabar acontecendo e, naturalmente, o Cícero vai assumir o comando da equipe. E a gente já tem um reserva imediato, ou uma reserva imediata, que é a Melânia, e também talvez seja um dos grandes destaques do Bombeiro do Paraná, em todas as áreas aí, tudo que você der para ela fazer, ela sabe. Ela vai se destacar. Então, naturalmente, ela já vai integrar a equipe e eu vou ter que buscar alguém que faça a reserva ali, comece a entender do negócio e vá crescendo com a equipe, vá aprendendo com as instruções e a gente vai evoluindo assim. Na minha cabeça é isso que vai acontecer.
né? E eu vejo que daqui 10 anos eu tô de pijama já também, né? Não vai demorar muito. Então, naturalmente, esses caras aí, Cícero, Rizardi, vão ser promovidos a capitães, a major, e eles vão ter que assumir essa função que eu faço hoje. São fases da nossa carreira. E daqui a pouco eu vou assumir um comando de batalhão de forma definitiva, quando for tenente-coronel, não vai demorar muito. Questão de dias, uns 10 mil dias aí, né, mais ou menos, brincando, mas eu sei que não vai demorar muito. Questão de 3, 4 anos aí, eu sou tenente-coronel, vou ter que, se Deus quiser, vou conseguir continuar em Cascavel, ou tiver que ir para outra cidade, vou ter que deixar ali isso para trás também, e eles vão ter que abraçar isso também. Então, eu vejo de forma muito natural, nada é para sempre. Né? Nossa carreira é muito, principalmente a dos oficiais, ela muda muito rápido. Há 10 anos atrás, eu era capitão lá na diretoria de finanças e por conta de uma motivação pessoal, né, por conta do casamento, eu me mudei para Marechal Rondon, 600 quilômetros longe da capital, numa cidade de 50 mil habitantes, fui comandar uma companhia. Cara, é uma maluquice se você for pensar, né? Mas talvez tenha sido a melhor escolha que eu fiz na carreira. Daqui a pouco eu vou sair da equipe, todo mundo vai alterar e alguém vai assumir, daqui a pouco tem escola de soldado, vão se interessar por aquilo, vão começar a participar e vão substituir um ou outro. O Baranovski daqui a pouco está aposentado também, né, quase subtenente, daqui a pouco vai estar indo para a reserva, e eu vejo muita naturalidade, assim, né? E precisa se reciclar, porque senão acaba enjoando também. Você fazer sempre a mesma coisa e levar sempre as mesmas porradas, aguardando o reconhecimento que muitas vezes não vem, né? E acaba cansando. Mas eu vejo de forma muito natural. Vai acontecer com vocês também. Com certeza. Eu já Nós já temos bem mais, nós já estamos bem mais passado do que futuro, né? eu já tenho instigado essa transição há um bom tempo e eu sei que para quem é competidor não gosta, né, de falar em abandonar, mas eu vejo que o papel também ele é tão gostoso quanto de ver outras equipes, ver outras realidades e poder apoiar, né, Com através certeza. do assessoramento, ele é muito bacana. Mas o senhor falou, Major, já pincelou um pouco sobre futuro, né? Do que vem, o caminho que naturalmente vem com a carreira, né? Então, o que eu quero perguntar para o senhor é da história, né? Dessa reflexão, assim, de todo esse aprendizado que veio, principalmente junto com o veicular, né? Qual é o lugar que o veicular ocupa na vida do senhor, né? Não só profissional, né? E quais foram as grandes lições que a atividade trouxe e que principalmente a equipe trouxe para o senhor, que daria, digamos assim, ó, eu preciso deixar uma coisa escrita, registrada sobre isso, assim, o que o senhor escreveria? Cara, eu acho que resume uma palavra, Lazarinho, e acho que você vai concordar comigo, cara, que é resiliência. Porque o que a gente leva de porrada não está escrito, né, cara? Então, gente falando que aquilo que nós fazemos é teatro, e você sabe que não é. Mas por que vocês estão fazendo isso? O que vocês ganham com isso? Qual que é a motivação que vocês têm? Por que vocês inventam essas modas? Por que vocês não aproveitam a folga de vocês? Vocês são tudo louco. Então, eu vejo que talvez a palavra seja resiliência, né? Não sei se eu conseguiria definir de outra forma. Pessoalmente, eu acho que para mim foi muito importante porque eu consegui fazer na minha carreira, eu falo de novo do quartel de Marechal Rondon, assim, talvez seja a minha unidade do coração, né? Talvez não com toda certeza, porque eu consegui pegar um quartel que era ruim, e eu falo sem medo de ser feliz, era muito ruim o quartel, uma tropa desmotivada por conta das condições e transformar no que ela é hoje. Assim, não fiz nada sozinho, longe disso. A tropa me ajudou muito, tive muito apoio do pessoal aqui, era só eu e mais um tenente de oficiais, uma unidade isolada na divisa com o Paraguai,
né, que às vezes não era nem lembrado que existia no mapa uma unidade nova, e aquilo eu consegui construir. Tá, e agora qual que é a minha próxima motivação na carreira? E a minha esposa fala sempre, né, que eu sou movido a desafios. Quando eu não tenho uma sarna para me coçar, eu acabo me apagando de alguma forma e fico ali meio, não é depressivo, talvez não seja a palavra, mas sei lá, um pouco meio desnorteado, talvez. E talvez o veicular tenha sido esse novo desafio depois desse quartel de Marechal Rondon. E eu acabei desenvolvendo outras habilidades, principalmente essa da avaliação. Eu melhorei muito a minha maneira de me posicionar como instrutor. Eu achava que a minha instrução era muito ruim, né, que eu precisava melhorar como instrutor, e o salvamento veicular me deu essa aptidão também. Então, talvez a resiliência de conseguir me manter na atividade levando porrada de tudo que é lado, né, e claro que não é só porrada, né, a gente fala disso, mas tem muita coisa boa também, tem muita gente ajudando, e a gente descobre esses amigos ao longo da carreira, né? Mas talvez tenha sido o desafio que manteve assim a atividade operacional ligada comigo durante todo esse tempo. Legal, Major. Eu acho que é uma palavra que, se as equipes, os componentes de equipe, coordenador técnico e tudo mais pudessem, todo mundo iria tatuar, né? A gente que Sim. gosta de camiseta, de boné, eu acho que seria a caneca, estaria meio que uma palavra bem batida. Eu acho que a parte mais legal e que o canal se propôs a fazer é trazer as pessoas aqui para contarem a história, para a gente ouvir e se inspirar quando cair, ter a capacidade de, com essas histórias, levantar, sacudir a poeira do EPI e tocar ficha, né? Continuar trabalhando. Acho que isso é o primordial, né? Mas, indo para os nossos finalmente, aí já passamos de 1 hora de conversa. Quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Eu vou passar a palavra aí para o Beto, para fazer as suas considerações finais e nosso episódio 63 com o Major Zajac. Bom, Major, foi um prazer, né? A gente se encontrou aí no Mundial, a gente já conhecia a sua pessoa, já viu o trabalho que o senhor tem desenvolvido com a Cascavel Rescue Team, que é de tirar o chapéu, que, como o senhor falou, né, a equipe, quando o pessoal fala em equipe, o pessoal não tem a dimensão do que é competir em alto nível. Competir em alto nível é você não estar preocupado com nada e chegar no pitch de competição e saber que tudo já está pronto para você só competir, né? Então, eu acho que esse papel que o senhor faz, que o capitão desempenhou por muito tempo aqui na Condá, é primordial para uma equipe que queira realmente se destacar no cenário nacional e internacional. E também que nem tudo são flores, né? Isso todo mundo tem bem claro, né? Inclusive, para quem está nos assistindo aí, nós estamos gravando aí 10 e pouco da noite, criançada já gritando e chamando para colocar dormir, né? A gente vê, o senhor carinhosamente apelidou os seus de dinossaurozinho, deu para ouvir uns grunhidos aí no final do vídeo, né? Então, para dizer que foi realmente um prazer gigantesco conhecer um pouquinho mais o senhor, porque é só nesses momentos que a gente para conversar sobre veicular e para conversar sobre a pessoa que a gente está realmente idolatrando quando a gente fala da Cascavel, né? Então, fica aqui meu reconhecimento, minha continência ao senhor, e que eu tenho certeza que mesmo no futuro o senhor, como tenente-coronel e comandante do batalhão de Cascavel, o pessoal vai conseguir e vai continuar amparado e continuar desenvolvendo um belo trabalho que os quais eles estão desenvolvendo hoje. Então, meus parabéns mesmo, Major, e minhas sinceras continências ao senhor. Valeu, Beto, obrigado mesmo. E lembrando, agora nós temos o Coronel Simão lá comandando o batalhão, né? Também é do veicular. O Lazarinho conhece, vocês conhecem. Ótimo. Tá aí. E já deu a missão para eles voltarem com o caneco do Nacional, né? Eu quero ver eles se virem agora.
Bom, aí, viu, aí cabe um papel a nós, né? Que é de não deixar, né? Aí é com vocês, cara. Vocês que são competidores, que se entendam a minha parte, eu já fiz. Geller, meu amigo, suas considerações aí, por favor. Nas suas falas, eu acabei anotando algumas coisas aqui que, para os nossos ouvintes, enfim, eu consegui entender um pouquinho mais sobre esse trabalho de equipe, né? E eu ter que curtir o momento que está entre a equipe e estar feliz entre os componentes, entre todos que estão ajudando a equipe, isso é muito importante. E que chega um momento que a equipe, quem faz parte dela, tanto na logística, na organização, enfim, no comandamento, a gente se torna tão forte que, como diz o ditado nosso aqui do Oeste Chapecó, entra por um vídeo e sai pelo outro, as mijadas, os puxões da orelha. Então, isso realmente, para quem ainda não faz parte de uma equipe, seja ela em qual área for do bombeiro, né? Não tem essa dimensão. Que quando um tá mal lá em casa, na casa, com mulher, com filho, ou com, sei lá, alguma situação que não tá bem, os outros vão lá e pegam pelo braço e ajudam. Então, esse realmente é o trabalho da nossa equipe, tenho certeza que em Cascavel também que o senhor faz tudo para esses meninos aí. E foi muito bom ouvir a sua história, porque a gente consegue compreender um pouquinho mais tudo que a pessoa passa para chegar nesse nível de pessoa realmente, de profissional, né, de amigo dos garotos aí. Então, isso é digno aí de aplausos, de elogios, porque realmente, apesar das brincadeiras, não é nada fácil, né? Então, isso realmente é muito elogiável. E para quem acha que não, né, realmente a gente curte os guri aí de Cascavel, a gente falando, né, o cara compete um contra o outro. Sim, dentro do pitch a gente compete, mas fora dele, a gente troca figurinha realmente, a gente conversa, a gente tira dúvida, enfim, né? Aqueles que pensam que a gente é rival, estão totalmente enganados. E pode que fique gravado isso, que se realmente, né, o resultado lá, eles forem campeões, a gente vai aplaudir, a gente vai comemorar, porque a gente sabe que eles têm um fator primordial que estão transformando tudo aí no Paraná, referente ao veicular. Então, é isso que nos deixa feliz mesmo. Com certeza. Mas lembrando também que não é só o salvamento veicular que a gente vive, né? Tem todas as outras instruções que a gente participa, né? O veicular talvez seja a principal, mas vocês podem até acompanhar no nosso Instagram lá, os meninos fazendo instrução de APH com os médicos do quartel, fazendo instrução de salvamento em altura. A gente não pode esquecer que não é só veicular que vive bombeiro, né? Tem todas as outras, a gente tem que estar preparado. Mas isso aí, e o que você falou é verdade, a gente compete só lá dentro do pit. Saiu de lá, a gente sai junto, a gente janta junto, dá risada, tira sarro um do outro. Viajamos juntos agora, né? Fomos juntos lá para a Croácia, consegui acompanhar a competição de vocês, todas as provas, torcemos por vocês. Com um olhar clínico ali de fora, a gente conseguiu apontar algumas coisinhas que com certeza vocês melhoraram para a prova seguinte. E todo mundo acha que a gente briga, né? Não briga nada, né? A gente só, dentro do pitch ali, consegue ser rival por 25 minutos e depois está todo mundo junto comendo uma pizza ou comendo um churrasco, né? Como a gente gosta aqui no nosso oeste, né? Porco pizza, como vocês falam. Aí, para nós, um porco paraguaio. O Brasil precisa conhecer isso daí, essa iguaria, né? E o que fica é o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que a gente vai trocando figurinha e vai melhorando o nosso serviço. Verdade. Eu, finalizando aí, Major, eu não posso deixar de comentar que eu sempre gosto muito de ouvir os relatos de quem é coordenador técnico, né? Porque durante muito tempo, trabalhando tanto em Joaçaba, com a Alfa 11, depois com a Condá em Chapecó, a gente sempre fica curioso para saber quais são as mágicas, né,
ou as magias que os coordenadores fazem em cada lugar para a gente aprender e ver como é que gerenciou, né? Mas eu não tenho dúvida alguma de que Cascavel, os meninos que estão na equipe são altamente dedicados, mas que esse papel do senhor na retaguarda, dando amparo, faz a diferença para que eles não precisem se preocupar com fardos que não são deles, né? São fardos de comando e que a gente acaba tendo que assumir. Mas o meu relato em relação ao senhor, e eu acho que é uma das experiências mais ricas que se tem da nossa associação e dessa troca de experiência, é que mesmo o bombeiro tendo várias outras atividades, a gente se junta para competições, para falar de uma, e aquilo que nós falamos no episódio 62 é a maior verdade, né? O que acontece fora dos pits de competição é o que mais nos faz encher o tanque de combustível para voltar para casa motivados. Com toda certeza. E aí, o senhor vai lembrar bem, né? Tem uma noite ali no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a gente saiu e a gente teve uma conversa assim bem franca, né? Depois já de a conversa etilicada, ela tende a ser mais filosófica, né? E eu acho que para mim, eu falo aí assim, né? Não questão de equipes, mas para mim, como carreira, tem sido muito legal, esses momentos para conversar com quem está acima aí na pirâmide, né? E que tem muito mais vivência, tem experiência para não deixar o cara, às vezes, desmotivar, às vezes dar uma caída, dar uma dica, dar uma orientação, que vai bem além de uso de desencarcerador, estabilização, né? Porque isso, a técnica é mais, digamos assim, é mais tranquila, né? Agora a parte do fortalecimento mental, essa faz uma diferença, né? Então, Major, eu queria aproveitar aqui e deixar registrado, né? Tenho certeza que o senhor vai lembrar do que aconselhou, e eu tenho levado muito em consideração isso também da questões de carreira, da atividade, de equipe, de competição. E o primeiro agradecimento que eu faço ao senhor é esse, né? Pela troca de experiência e pelas conversas lá. E o segundo, né? É por ter trazido a sua história, a sua trajetória e esses últimos anos com a Cascavel, porque de fato eu vejo uma similaridade entre Cascavel e Chapecó, né? São duas equipes do interior do estado. E às vezes, quando a gente vai para outras regiões, né, do Brasil, do mundo, então nem se fala, né? O pessoal lá fora nem faz ideia de onde ficam Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? E o pessoal está acostumado mais com o eixo Rio-São Paulo, talvez o Nordeste, a Amazônia, mas aí vai lá, aparece, por exemplo, uma equipe Cascavel. Onde é que fica Cascavel? Onde é que fica Chapecó? Vejo isso também legal, né? E esse papel e essa transformação de chegar a esse nome lá é muito ligado ao trabalho do senhor, né? Então a gente agradece muito por ter vindo aqui contar a história, a gente, de coração mesmo, né, e eu acho que isso a gente precisa registrar, porque às vezes as pessoas acham assim, os caras são rivais, não tem nada disso, né, não tem absolutamente nada disso. Se a gente pudesse tomar uma cerveja toda semana e depois dos treinos, todo mundo junto aí das equipes, a gente faria, só que a distância não possibilita, permite. né? Mas a gente vive trocando informação, manda reels de uma técnica, manda isso para o outro, manda isso para aquele, fala de cenário, que é o que faz, na verdade, a locomotiva andar, né? E isso a gente espera, né? Na fala do senhor, isso ficou muito claro, a gente espera que as outras áreas também tenham, né? Mas felizes nós que temos uma que tem uma competição que é um elemento motivacional humano gigante, né? Que faz com que as equipes queiram alçar voos maiores, né? E um outro detalhe que eu também não posso deixar de citar é que no estadual de 2022 eu lembro do senhor lá, né, principalmente nos bastidores ali do evento. Depois a gente trabalhou junto no desafio estadual no Rio de Janeiro, né? Do quanto o papel do senhor realmente
faz diferença para as equipes em relação à postura como avalia, a forma como se porta e a ter a caneta aquecida, que é algo que a gente comenta muito aqui também, em bastidores de curso e tudo mais, né? Alguém que vive o veicular todos os dias, né, no seu quartel, tem muito mais propriedade para falar da atividade do que às vezes, né, aquele que fez alguma coisa, se afastou e volta, e isso faz com que uma equipe desenvolva, isso faz com que uma região desenvolva, um estado desenvolva. Então, além de agradecer por ter vindo aqui, parabenizar pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido e desejar muito sucesso aí nas missões que vêm pela frente, principalmente aí também já no desafio nacional, agora lá no Espírito Santo, uma função um pouco diferente, mas que o senhor está tirando de letra aí também, que é na questão de cenários, né? E desejar sucesso aí, que Deus continue abençoando o senhor e a equipe, e que continue sendo essa grande referência aí para o Brasil e para o mundo. Eu que agradeço o convite de vocês aí, Lazarinho, e deixar Cascavel de portas abertas, né? Nós temos um quartel hoje que eu falo que eu sou um privilegiado, né, de trabalhar num quartel como o de Cascavel, que a gente tem uma estrutura realmente fantástica, né? Os que nos antecederam deixaram, de fato, um quartel muito legal para a gente trabalhar, com uma estrutura muito boa, desde alojamento, de alimentação, de equipamento, de viatura, enfim, né? Tudo que nós temos dentro do quartel não fui eu que construí, né? Eu cheguei no batalhão em 2015, mas de fato na cidade de Cascavel em 2022. Então, os que me antecederam aí, com certeza fizeram um baita de um trabalho e deram oportunidade para que surgisse então a Cascavel Rescue Team, né? A gente encontrou lá 7 malucos, né, que gostam da atividade, que resolveram abraçar aquilo, desenvolveram. De fato, nós temos uma estrutura hoje que é invejável, e todo mundo que nos visita fala disso, né, de ter carro à disposição no quartel. Lá eu falo que eu tenho uma plantação de carro, né? Eu estou com 75 carros à disposição lá agora, mais ou menos. Tem alguns que nós temos que pegar lá no pátio da Receita Federal, mas é uma parceria que a gente acabou desenvolvendo com esses caras. Então a matéria-prima, que é o mais difícil para o treinamento, está à nossa disposição. Então, temos guincho, temos empilhadeira, temos desencarcerador específico só para treinamento, temos equipamento de estabilização só para treinamento, não preciso baixar a viatura. Eventualmente a gente pega alguma coisa de viatura, mas a viatura está do ladinho ali, é só colocar de volta na gaveta e sair para ocorrência. Mas foram esses caras que nos antecederam, que possibilitaram que Cascavel crescesse, e hoje eu consigo deixar as portas abertas para quem quiser nos visitar, passar uns dias conosco, como Minas Gerais fez. Aqui eu cito a Capitão Ellen e a Tenente Jaqueline lá, que comandaram a equipe nos últimos tempos e nos visitaram com os meninos lá e passaram uma temporada. O pessoal dos Águias lá do Maranhão que nos visitaram, os outros batalhões que nos visitaram, e estão levando essa figura do workshop para frente, deu um treinamento que a gente conseguiu desenvolver e evoluir lá, né? Então, Cascavel está de portas abertas. Quem quiser nos visitar, nos procure no Instagram, lá é muito fácil de achar, Resgate Veicular Cascavel. Muitos já têm meu contato aí do WhatsApp pelo Brasil afora. E falta vocês lá também, né? Vocês não nos visitaram ainda. Vão eventualmente lá com alguns equipamentos para nos apresentar, mas uma visita para ficar uns 2, 3 dias lá para a gente conseguir fazer um treinamento junto e depois sair comer um churrasco ainda falta. Então já fica o desafio para vocês aí. Eu já fui para Chapecó 2 vezes. Vocês não apareceram em Cascavel ainda. Aí, ó, ficou a missão agora. Ficamos na obrigação agora. E você também, né, Lazarinho? Eu sei que você tá voltando pro Oeste, né? Se Deus quiser. Vou estar mais perto. Memória é boa. A minha memória é boa. Eu lembro das coisas que você me fala. Se Deus quiser, daqui a pouco estamos perto de todos os senhores aí. Agora, se o senhor conseguir passar a rede para pegar esse Jundiaí ensaboado, aí eu sortar de parabéns, Major. Aí sim. Não, vai dar certo, vai dar certo. A gente tem uns mecanismos de pressão aí bem legal. Boa.
Tem um convencimento, né? Você olha assim, ô Gabi, me deixa aí. Ou vai esse mecanismo não falha. Traz junto, que tem lugar para ficar. É o jeito. Boa. Pô, mas pessoal, brigadão aí, obrigado Major mais uma vez, obrigado Beto, obrigado Geller aí, episódio bacana. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá conversando juntos aí sobre outros temas, né? Agradecer aos senhores aí pela conversa, agradecer a cada um de vocês aí que assistiu esse episódio 63 do Rescue Cast, com o Major Zajac, do Bombeiro Militar do Paraná. Deixar aí registrado o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, a você aí que é nosso fiel seguidor, dizendo que retomamos então o período de entrevista, se Deus quiser, agora sem parar, né? Se assim o tempo e os compromissos aceitarem, para que a gente mantenha criando espaço, salvando vidas. Então, pessoal, obrigadão a todos vocês aí e até breve. Valeu, gente. Abraço. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!